Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a nossa última lição do trimestre da revista Palavra e Vida. Temos estudado sobre ansiedade e depressão. A lição de número 13 nos fala sobre o risco da depressão por conta da ansiedade. E vamos tomar como base o texto bíblico de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7, que nos diz assim a palavra de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade gerando depressão. A ansiedade tem sido, com certeza, um dos maiores problemas que nos leva à depressão. Mas de onde vem a ansiedade? Com certeza vem de momentos nossos de emoções desequilibradas, vem por causa dos problemas com o nosso trabalho, a falta de dinheiro, problemas de difícil solução, crise dentro da família, enfermidades, motivos aqui não faltam para poder gerar ansiedade. O problema é que nós não podemos deixar a ansiedade se instalar por muito tempo. E também, com certeza, às vezes podemos trilhar por um caminho de doenças psicossomáticas, ou seja, aquelas doenças que vêm da mente, das emoções e que levam o corpo físico a adoecer. Mas vamos ser sinceros, né? Quem nunca lidou com ansiedade? Quem nunca lidou com angústia? Todos nós lutamos diariamente com isso. A verdade é que nós vamos até o final da nossa vida com essas ansiedades, vamos estar lutando com essas questões da vida. Não podemos fugir dessa realidade. Por isso o apóstolo Paulo aponta alguns caminhos para aqueles crentes da igreja de Filipe. E a primeira abordagem nossa aqui do estudo é que aqueles crentes, aqueles irmãos da igreja de Filipe estavam vivendo um período de grande ansiedade. E por isso o apóstolo Paulo se motivou a escrever, não só por causa desse momento, dessa situação, mas por outros também. Havia entre aqueles crentes, havia entre aqueles irmãos, um medo, uma ansiedade por causa da perseguição do Império Romano. César já olhava para os cristãos como uma doença, né, no meio do seu governo, como algo que deveria ser combatido. Então os cristãos estavam sofrendo uma perseguição. Além disso, tinha um problema interno também na igreja. A igreja tinha ali um certo movimento de vaidade, tinha um momento em que aqueles crentes estavam enfrentando por causa também de levantamento de falsos profetas, de falsos homens que ensinavam verdades contrárias à palavra de Deus e contrárias à orientação do próprio apóstolo Paulo. E aí, dentro desse contexto, Paulo aponta, olha, vocês em primeiro lugar, precisam apresentar diante de Deus, como diz o verso 6, as vossas petições pela oração. Uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade. Uma vida de oração, ela pode fazer a reviravolta para que caminhemos para a cura da ansiedade quando esta está ainda no seu estágio inicial. Mas vou fazer uma pergunta para vocês. O que pode estar por trás da ansiedade? Primeiro vamos compreender essa questão. O que pode estar por trás da ansiedade? A palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade pode possivelmente encontrar-se um grave erro na vida do crente. Sabe que erro é esse? A
a desconfiança, a descrença na soberania de Deus. Mas como assim, pastor Barreto? Você pode entender da seguinte forma: quando nós geramos a ansiedade a respeito, por exemplo, do que havemos de comer, beber e vestir, porque foi isso que Jesus falou lá no livro, no Sermão do Monte, no livro de Mateus capítulo 6. A ansiedade leva a nos questionar: é possível acontecer? É sim, mas isso é um resquício ali de uma falta de confiança em Deus e na soberania do Senhor. E aí isso gera ansiedade. Quantas vezes, pensa comigo também, quantas vezes deixamos Deus de lado dos nossos projetos, das nossas decisões, dos nossos planos? Corremos para poder fazer as coisas, resolvemos as coisas e deixamos Deus de lado. E também, às vezes, descremos nas misericórdias e o poder de Deus em tempos de tribulação. E hoje, temos vivido isso. A Covid-19 tem deixado aí muita gente descrente, muita gente não acreditando no controle e no poder de Deus sobre todas as coisas. Por isso que Paulo começa a recorrer àqueles crentes para eles recorrerem a Deus, recorrer ao Criador de todas as coisas, para poder encontrar na oração forças para continuar a vencer. E também a leitura da palavra de Deus. E aí, vamos mais uma outra pergunta, Mas como ter forças nesse momento de ansiedade, nesse momento de angústia, para poder orar e ler a palavra de Deus? A verdade é, quando deixamos de orar e ler a palavra de Deus, vêm os maus pensamentos, vêm as más atitudes, vem o isolamento e, para alguns, no estágio mais grave da ansiedade, que gera depressão, até mesmo atentando contra a própria vida. Nós precisamos tomar uma decisão. O que vamos fazer, então? Como vamos caminhar? Existem as possibilidades, a gente já apontou aqui. A oração diária, a conversa, o diálogo com Deus. Tudo isso nos leva para poder descansar. Vou repetir o texto. Paulo nos fala que a oração e súplicas com ações de graças sendo levadas a Deus. É falar com o nosso Criador, que conhece todas as coisas e, acima de tudo, conhece a nós mesmos. Deus já sabe de todas as coisas, isso é uma verdade. E quando nós oramos a Ele, quando nós nos dirigimos a Deus, na verdade, nós estamos cada vez mais tomando consciência dos nossos problemas e que somos limitados e que precisamos e dependemos completamente de Deus. A orientação de Paulo é que haja uma súplica com ações de graças. E olha que palavra é essa? Ações de graça. Como agradecer em tempos de crise, em tempos de angústia, em tempos de tribulação e com profunda ansiedade? Eu quero te dar um conselho. Comece a olhar para trás. Veja o que Deus já fez na sua vida. Veja as vitórias que você já alcançou através da mão poderosa de Deus sobre a sua vida ou sobre a vida das pessoas próximas a vocês. É só lembrar um pouco mais do passado que você vai ver o quanto Deus agiu de misericórdia e com seu infinito amor. Como disse o profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Faça esse exercício, faça o exercício de lembrar das coisas que Deus fez ao seu favor. Deus foi bom e Deus é e sempre será o nosso socorro. Deus sempre estará estendendo a sua mão de poder para nós. Mas basta confiar e acreditar nele. E esse é o caminho para a cura da nossa ansiedade. Precisamos ter paz, como diz o texto no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Precisamos ter essa paz em Deus. Precisamos acreditar que essa paz vem dele. E essa paz nos trará tranquilidade. Essa paz
fará com que a nossa mente encontre saídas para a ansiedade, para a depressão, para vencer os obstáculos da vida. E eu quero concluir pensando com vocês o seguinte: não podemos viver como se os problemas não existissem. Eles estão aí, eles existem. O que nós precisamos é encará-los de frente e colocar sempre diante de Deus todas as coisas. Segundo, leia a palavra de Deus. Deus sempre tem resposta para as nossas perguntas. Olhe para a palavra de Deus com um olhar como quem estivesse querendo descobrir as vontades de Deus para o seu coração. E que Deus nos abençoe e nos faça assim vencedores em cima dos problemas que são interiores e os problemas que também são exteriores. Que Deus nos abençoe e nos faça vencedor em tudo.